No vídeo de hoje, além do quadro que vem por aí, quando nós analisamos o que vai acontecer na Semana Econômica do Brasil e do mundo, vamos tratar de uma questão fundamental que vai prender a atenção de vocês. Vocês sabiam que agora o Brasil resolveu ser recíproco novamente com Brasil, Austrália e Canadá no que diz respeito a vistos para a entrada de turistas estrangeiros? Vamos ver qual é o comprometimento prático disso para a nossa já paupérrima economia brasileira? Então vamos para o vídeo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Estamos na segunda-feira, dia 13 de março de 2023. O ano está andando de uma forma muito rápida, realmente. E aí nós temos que ser mais rápido que o mundo e vamos para o basquete. Olha só, gente, saiu alguns dias atrás uma notícia de que o Brasil recebeu em 2022 nada mais, nada menos do que 3,5 milhões de visitantes de fora do país. 3,5 milhões de visitantes é mais ou menos, talvez um pouquinho menos que metade da cidade de São Paulo. É muita gente. Mas será que é o suficiente para alimentar a cadeia econômica de geração de renda, emprego, riqueza, enfim, do turismo do Brasil? Vou fazer uma comparaçãozinha para vocês. Em 2020, ano da pandemia, todo mundo fechado em casa, mas teve algum turismo no mundo. Vamos ver então os 5 países que mais receberam visitantes naquele período negro da história viral do mundo? Olha só, em primeiro lugar a França, 117 milhões de turistas. Vamos lembrar, 2022 não tinha pandemia, Brasil com 3,5 milhões. Já dá para concluir então que o nosso desempenho no ano passado foi realmente uma chinelagem, muito aquém do que o nosso potencial turístico permite. Mais de 8 mil quilômetros de praia, montanha, paisagem, culinária, um país tropical, uma série de coisas que atraem gente de fora. A França teve 117 milhões de turistas e o Brasil 3 milhões e meio. Segundo lugar, o México, também um lugar mais tropicaliente, lógico, tem a história dos astecas, mas nós temos nossa história aqui também, com 51 milhões. Mas realmente eles sabem explorar o turismo lá muito melhor. Terceiro lugar, os Estados Unidos, com 45 milhões de visitantes, e aí é fácil explicar, a maior economia do mundo, um poder de venda e de consumo enorme, muita cidade importante em termos de referência mundial. Enfim, Estados Unidos é um lugar legal para se visitar também. Tem a Disney World, tem o parque de Yellowstone, parece que vai explodir, segundo a teoria da conspiração, que é aquilo um super vulcão que deve fazer boom a qualquer dia aí, pelo que falam, mas é um ponto turístico. Mas, gente, é mais de 10 vezes o que o Brasil recebeu de turismo internacional. Continuando nossa lista, prometi os 5 primeiros. Depois vem a Itália, 38,4 milhões, bons vinhos, boa pizza e boa macarronada, é claro, além de Roma, Veneza, Milão e outras cidades importantes. E depois vem a Hungria com 31,6 milhões de visitantes. Claro, a Hungria é um país muito interessante, mas será que é interessante o suficiente para receber quase 10 vezes mais turistas que o Brasil? Olha, acho que não. Vamos ver quem é que está perto do Brasil. Bielorrússia com 3,6 milhões naquele ano de 2020 e Vietnã com 3,8 milhões. Vamos nos comparar com esses países de dimensões muito pequenas e expressão cultural e atrativos não tão significativos como o Brasil. Será que eles estão fazendo alguma coisa certa ou nós é que estamos fazendo muita coisa errada? Gente, eu acho que é os dois. E para continuar fazendo coisa errada, que a gente é muito bom nisso, o governo brasileiro simplesmente fez uma mudança na sua política diplomática com relação aos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Só no ano passado, os norte-americanos foram responsáveis por mais de 10% do turismo internacional do Brasil. 373 mil pessoas vieram aqui para o país para desfrutar das nossas maravilhas. Mas o que aconteceu? A tradição diplomática brasileira diz o seguinte: o Brasil adota um sistema chamado de reciprocidade nessa questão de admissão de estrangeiros entre um país e outro. Ou seja, a Austrália exige visto do Brasil, o Brasil tem que exigir visto da Austrália também.
assim como Canadá e Estados Unidos. Aí, vendo essa questão, o ex-presidente Jair Bolsonaro, fale o que quiser dele, mas tem uma coisa que é inegável: ele tinha mais tino de negócio do que os anteriores, do que o atual. Ele definiu o seguinte: olha, eu não quero que meu país perca dinheiro, eu quero turismo, eu quero atividade econômica dentro do Brasil para o país prosperar. Então ele acabou com essa política de reciprocidade e liberou a entrada, lógico que carimbando o passaporte aqui dentro do Brasil, tem a fiscalização do aeroporto, para esses 3 países, repetindo, Canadá, Austrália e Estados Unidos. E isso, evidentemente, deve ter influenciado de maneira positiva o turismo no Brasil no ano passado. Agora, em função das questões prioritárias, que é a política internacional, as relações formais, o governo brasileiro resolveu começar de novo com essa política de reciprocidade e exigir vistos para norte-americanos, canadenses e australianos entrarem aqui no Brasil, com toda a burocracia. Aí vão perguntar, gente, tudo bem, em tese isso é uma coisa justa, mas será que esses 3 países têm motivos para exigir visto dos brasileiros? E será que os brasileiros têm motivos para exigir visto das pessoas desses países? A história está um pouquinho mal contada, vamos falar a verdade. Quantas pessoas você conhece, ou você tem pessoas que conhecem, que foram para o Canadá, Estados Unidos e Austrália ficar pelo menos um tempinho ilegal para ganhar uma graninha trabalhando no mercado subterrâneo lá e depois voltar para o Brasil, ou morar ilegalmente no país, causando aqueles problemas migratórios que especialmente os norte-americanos estão se ferrando nesse momento. E por outro lado, será que os canadenses, norte-americanos e australianos com uma renda média muito superior à nossa do Brasil e com um mercado de trabalho com uma taxa de desemprego baixíssima, viriam aqui para o nosso paizinho na busca de um trampo no mercado informal? Acho que não, e eu acho que você também acha que não. Então podemos afirmar sim, esses países têm motivos sim para impor algum tipo de cuidado maior na hora de aceitar brasileiros nas suas terras. E aqui pelo nosso lado, acredito que não tenha nada disso. Eles vêm com dinheiro, vêm gastar o dinheiro aqui e vão embora. Muitos dos brasileiros que saem daqui, lógico, alguns vão gastar dinheiro lá, aproveitar esses países que são maravilhosos. Mas milhares de brasileiros também vão para esses destinos, não para fazer turismo, mas para entrar no mercado de trabalho deles de maneira formal, e aí está o problema, informal. E isso realmente eles acham um problema e tem certas razões de achar. Então, por bem do turismo brasileiro, essa medida de visto para esses países deveria ser novamente retirada, suspensa, eliminada, e seria muito mais interessante e mais inteligente que o atual Ministério do Turismo ficasse realmente focado, aumentasse o atrativo para que os cidadãos de outros países visitassem o Brasil com menos burocracia, mais atrativo e especialmente, muito especialmente, mais segurança, que essa é a principal crítica que os viajantes estrangeiros têm aqui do nosso país, lamentavelmente. E agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, vai sair um indicador importante, que é o índice de preço ao consumidor de fevereiro nos Estados Unidos. É importante para a gente porque isso aí é um importante balizador para que os norte-americanos, o Federal Reserve, o Banco Central deles, defina se o juro vai aumentar ou vai continuar na mesma. As previsões lá é de uma inflação de 0,4%, o que é algo elevado para os padrões norte-americanos. Se for isso, mais chances do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, como eu falei, aumentar a taxa básica de juros deles. Se ficar abaixo, não acredito que eles façam, pelo menos nas próximas semanas. Já na quarta-feira, nós continuamos nos Estados Unidos, vai sair lá o indicador de vendas no varejo. A previsão dos analistas deles é de uma queda de 0,3%. No mês passado, referente a janeiro, portanto, eles tinham uma projeção de alta de 1,8% e acabou acontecendo, materializando um crescimento de 3%. Nessa mesma batida, vendo que o desemprego nos Estados Unidos continua baixíssimo, eu acredito que esse indicador seja positivo. Vamos esperar quarta-feira para ver, pessoal. E na quinta-feira, vamos vir aqui para o Brasil finalmente, o principal indicador que vai sair é o IGP-10, Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação de 10 de fevereiro a 10 de março. Então estamos entrando com dados já relativos a março. A tendência, pelo menos prognosticada pelos técnicos da Fundação Getúlio Vargas,
é de uma alta de 0,1% na inflação desse indicador, muito pequena, quase zero. Eu entendo que esse é um cenário coerente, mas é importante destacar, essa estagnação inflacionária ela pesa mais na área dos preços por atacado, especialmente com pressões negativas na área do ferro, da carne e talvez uma reaçãozinha da soja por conta da frustração de safra, especialmente na Argentina e também aqui no sul do país. Também na quarta-feira, um indicador interessante nos Estados Unidos, lembrando que existem alguns pontos de crise na economia norte-americana, uma delas na construção civil. Vai sair o indicador de licenças de construção de novas casas. Segundo as projeções feitas por eles lá, a tendência é que essas licenças alcancem 1,34 milhões, frente a 1,339 milhões referentes ao mês anterior, que foi janeiro. O dado que vai sair diz respeito a fevereiro. Mesmo esses números sendo praticamente iguais, isso é uma previsão que nós temos para fevereiro, mostra que eventualmente essa crise imobiliária, essa recessão imobiliária temporária nos Estados Unidos, pode sim estar com os meses contados. Talvez em maio e junho a situação esteja mais próxima da normalização. E na sexta-feira, o que nós temos para finalizar aqui o nosso Fora de Curva? O Brasil vai publicar o IBC-BR, que é prévia do PIB do Banco Central referente ao mês de janeiro. Primeiro mês do atual governo, vamos ver qual a nota que a economia brasileira vai tirar. É claro que os dados de janeiro, eles têm uma herança muito forte do que aconteceu nos meses anteriores, ainda sob o governo Bolsonaro. Mas a previsão dos analistas de plantão é de um crescimento de 0,29%. Acho esse número um pouco esdrúxulo, especialmente porque eles comparam janeiro em relação a dezembro. Eu já falei que isso é inapropriado, mesmo com aquela questão de ajustes sazonais que está muito distorcido por conta da pandemia e da recuperação econômica da pandemia. É uma incógnita. Eu vejo, por um lado, que em janeiro houve uma recuperação do emprego aquém do esperado, aquém do imaginado, e também uma redução da disposição de investimento ou de financiamento das pessoas jurídicas, das empresas, junto ao sistema financeiro nacional. E isso aí deve sim influenciar um resultado um pouco mais modesto do que o esperado para o resultado econômico do PIB brasileiro do primeiro mês do ano, ou seja, janeiro de 2023. Espero que seja melhor que a minha expectativa, mas não sei não, gente. Talvez o mais prudente esteja aguardar pelo dado do Banco Central e aí sim fazer uma análise embasado em informações mais consistentes. Não vou chutar essa informação, não vou fazer um prognóstico desse dado nesse momento. E assim eu encerro o Fora de Curva de hoje, lembrando, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e inscreva-se aqui no nosso canal quem não é inscrito. Uma excelente semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve, um forte abraço em cada um e tchau, gente!